teremos amanhã? Hã? Eu tô muito feliz com o seu desempenho. Mas, garoto, basta cada dia o seu dia. Agora, vá. Vá pra sua prisão e fique lá a eternidade. Como é, chefe? Vá pra sua prisão. Chato. Vá. Não descanse e tenha uma noite bem perturbadora, tá? Brincadeira, descansa. Tenha uma noite bem gostosinha, tá? Amanhã teremos muitas vitórias. Obrigado, chefe. Você também... Ah, isso aqui cansa muito. Eita. Chefe! Foi, Vem aqui. garoto. Eu tenho pecado bastante tempo. Isso aqui tá muito pesado. Você não merece um dia de folga? Folga? Você não sabe qual é o segredo do meu sucesso? Eu não paro, eu nunca paro. Você não entendeu que essa é a minha missão? Sabe quando vai ser o seu descanso? Quando você morrer. Você vai ter um descanso de uma vida espiritual, de alma. Agora vá, durma! Ok, chefe. Ai, meu Deus. Esse lugar vazio, o que eu vou fazer aqui? Ah, livros! Nossa, tanto livro de pecado aqui, meu Deus. Olha, tanto. Olha, pecado. Tanto pecado aqui. Olha, o jogo de 7 pecados. Olha como pecar sendo jovem. Ah, esse aqui. Os benefícios do pecado. Bora! Bora trabalhar, meu cara inútil. Seus farejadores do pecado. Eu li rapidinho, né? É o VaptBoot mesmo. O negócio é não perder tempo. Vamos trabalhar. Ah, olha aqui. Tá vendo essa menina? Ela é nova. Chegou hoje, ela veio nos visitar. Fica à vontade, tá, querida? Aproveita. Vem comigo. Vamos. Onde é que eu vim parar? Deus, por favor, eu não quero culpar o Senhor, mas eu não quero ficar aqui. Olha quem está aqui de novo. Presta atenção, garoto. Eu vou tolerar esse seu gritinho só dessa vez. Eu acho que você não entendeu que a gente tem algumas regras. Mas eu não quero ficar aqui, por favor, me deixa em paz, olha! Não te ouvi. Calma, você já voltou? Mais? Isso aí. Presta atenção, hein? Tá vendo essa menininha aqui, né? Olha aí que ela chegou, que veio visitar, né? Fica de olho. Porque ela ainda pode querer fugir. E sabe que ela vai perder, né? A nossa premiação final. Fica à vontade, tá? Cadê minhas outras malas? Tá ali. Ai, minhas malas. O que você tá fazendo? O que você está falando? Peraí, como assim? Isso aqui é Por que normal. você tá colocando de volta? Quieta! A gente coleciona isso. A gente usa aqui para sobreviver. Por isso que a gente sai todo dia para buscar mais. E o chefe disse, quem tiver mais correntes ganha. Mas ganha o quê? O que você vai ganhar com isso? Não sei. Ele não me disse o que ganha. Mas por que tantas perguntas? Você parece uma tança. Que mundo você vem? Como assim? Você nunca saiu daqui? Como assim? Você está de brincadeira comigo, né? Não é a saída desse lugar. Não, cara, peraí, eu preciso te contar. Ele tá te usando de prisioneiro, ele tá te usando. Ele tá te usando como Deita, prisioneiro. deita. Amores. Os caminhões e me achareis quando me buscarem de todo o coração do caminho. Me acharei quando me buscarem. Vai trabalhar? Ô, o que você tem aí? Nada. Me dá. Não, não é nada. Não, não é nada. Não, garota, se livra disso agora. Isso não vai te fazer bem. Você não precisa disso aqui. Vamos trabalhar. Temos várias coisas para fazer hoje. Você não. Você ainda não vai me dar bons resultados. Pra você eu tenho um presentinho especial. Não, espera, o que é isso? Eu não quero, por favor. Ei, vai te não, tudo bem. Não, capaz. Tudo bem. O que é isso? Pronto. Que legal, chefe. O que é isso? Garoto, depois a gente conversa. Não demora. Deus!
me buscarem de todo todo o o vosso vosso coração. coração. Mas assim, puf, rapidinho, não tô entendendo. Assim, Eu não consigo enxergar nada, me ajuda. assim, puf, rapidinho. Ou você queria que eu demorasse um pouco para fazer drama? Você tem certeza que você quer sair daqui? Sim. Essa é a sua escolha. Você sabe que todo vaso, para ser refeito, ele vai passar por um processo. Você está disposta? Sim. Esse vaso vai ser quebrado, vai ser queimado no fogo. O fogo vai doer. Mas eu estou contigo. Tenha força, eu te amo. E lembre-se, a cruz foi a ponte direto a Deus. E você vai passar por ela. Quero ser livre dos meus preconceitos. Livre dos meus erros. Ei! Tá cuidando aí? Quem Tá falando tá aqui? sozinha? Pô, que mó legal isso que ele colocou na sua cara. Não, você nem sabe do que você tá falando. Isso é horrível. Eu preciso te contar a verdade. Ah, conta amanhã. Com sono. Sai da minha cama, sai. Vai pra lá. Fique quieta aí. Igreja, olhem. Eu vos escolhi e a ungi. Lembre-se, estejam em mim que eu estarei em vós. Agora ide. Ei! Chamando minhas medalhas! Calma, cara, calma. Eu não tô com a mão nela, só tô olhando. Tava esperando você, igreja. Ei, mas o que tá acontecendo? Eu não sei, eu não consigo sair daqui, eu tô presa. Hoje é Páscoa e nem com meus pais eu tô me sentindo suja. Me ajuda. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O que Jesus fez por você não foi em vão. Jesus, ele morreu por mim e por você. Páscoa significa passagem, passar para uma vida nova. Significa mudança e transformação e foi por isso que ele morreu por você. Nesse momento, Jesus está te livrando de toda a sua culpa, de todo o seu pecado, de tudo que te faz sofrer e você nunca mais vai sentir isso. Nada mais disso te pertence. Essas amarras aqui, que são acusações, nesse momento, ele está quebrando. Você precisa passar pela cruz. Você precisa se arrepender, renunciar. Ei, você já conhece Cristo? Cristo ele não quer que você viva uma vida de escravidão. Ele quer que você seja livre. Do que você está falando? Que Cristo é esse? Você não conhece? Cristo é o Filho de Deus que veio até a terra para nos salvar. Tudo isso que você vive aqui é tudo uma mentira, é tudo ilusão. Você não precisa disso daqui, não precisa do pecado para sobreviver. O diabo, ele está te aprisionando aqui, para que no fim da sua vida você queime eternamente no inferno. Satanás! Espírito! O que você está fazendo aqui? Eu vim tirar eles da sua escravidão. Eles não são meus escravos. Eles estão aqui porque eles querem. Por favor, Diabo, pai da mentira. Na morte em cruz, eu desci até o inferno e tirei a chave da sua mão. Nem a chave da sua casa você tem. Autoridade você tem nenhuma sobre eles. Essa autoridade a qual eu derrubei na minha noiva. Que hoje recomeça uma nova história, um novo começo, um novo caminho. E essa autoridade, eles estão agora indo tirar eles do seu cativeiro. Não! Ela é minha! Não! Não!
nessa peça que o diabo tentava iludir, né, ludibriar as pessoas, e é o que ele faz até hoje, trazendo uma falsa visão, muitas vezes uma falsa visão de poder, uma falsa visão de alegria, uma falsa visão de contentamento, de paz, de felicidade. E o diabo, a única coisa que a Bíblia atribui a ele é que ele é o pai da mentira. É a única coisa do qual a palavra de Deus atribui paternidade a ele. Ele é o pai da mentira. E muitas vezes ele enfeita uma cadeia para que as pessoas que estão nessas cadeias não sintam que estão em cadeias. Você sabia disso? Muitas vezes a gente vê tantos jovens metidos em droga, metidos nisso, metidos naquilo, e para eles aquilo é a vida deles. Na verdade, isso é uma cegueira espiritual que o inimigo coloca na vida das pessoas. Eu uma vez fui convidado a ministrar em Andirá, e eu fui ministrar numa igreja lá em Andirá, e os pastores daquela igreja disseram assim: a gente gostaria que você fosse fazer uma visita conosco. Eu falei: eu vou, pode deixar que eu vou. E aí eles me pegaram ali uma tarde, e naquela cidadezinha do interior, e eu disse: o que nós vamos visitar? Eles disseram assim: é uma mãe de santo. Eu disse: é uma mãe de santo? Eles disseram: sim. Mais do que isso, é a mais famosa da cidade. Eu disse: puxa, que bacana. Nós vamos visitá-la para levar Cristo a ela. Eu disse: mas por que vocês estão me levando lá? Porque ela serve a um Senhor que não pôde tirá-la de uma doença. E ela está sendo jogada numa cama. Está lá. Você vai entender, eles falaram assim, você vai entender quando você chegar lá, na situação dela. Mas ela acha que ela tem muita coisa. Ela acha que ela tem muita coisa. Quando você conversar com ela, você vai entender o que eu estou falando. E eu fui fazer uma visita para aquela senhora, querida. Eu estou vendo aqui cordas e amarras, né, algemas, que o inimigo coloca. Lógico que não é esse tipo de cordas, de algemas, mas é outro tipo. E eu cheguei naquela casa, querido. Para você ter ideia, eu vou dar uma descrição da casa. A rua que nós paramos o carro dava a altura do cume da casa dela. A parte mais alta da casa dela, do telhado, dava na altura da rua. Ela morava num barranco lá embaixo, onde ficava a casa dela. E eu entrei naquela casa, uma casa de madeira, que ela tinha as tábuas, mas não tinha sarrafos, né? Uns chamam de mata-junta, né? Não tinha aquilo, na casa inteira. Eu olhei para o teto, não tinha forro. Só tinha umas telhas. Pintura, você não sabia que cor que era a casa. E eu cheguei para aquela mulher e falei: escuta, eu vim te falar de verdade. Eu sei que eles já estão falando da verdade. E a verdade está em Jesus Cristo. E ela disse: eu sei. Numa cama, entrevada. Ela era colocada naquela cidade como uma espécie de, como que eu posso dizer, autoridade espiritual naquela cidade. Até quase como um guru da cidade. E eu falei: mas se você já ouviu falar de Jesus, já foi colocado tudo, qual é o problema de você ir totalmente para Jesus? E largar tudo isso que você fez e está fazendo? E Jesus Cristo tem como. Ele te perdoa.
tudo que você fez. Ela disse, eu sei, mas o meu medo é de perder tudo que eu tenho. E eu li tudo que eu tenho. E era tanta cegueira que ela via naquela casa, sem mata-junta, sem sarrafo. Entrava vento de tudo quanto é lugar, meu querido. Se não era pela parede, era pela janela, pela falta de fogo, por tudo. Era um casebre num buraco, aonde o diabo fazia ela enxergar ali uma espécie de uma mansão que ela tinha conseguido na vida dela. Aquilo era um presente para ela. E ela tinha medo, ela confessou que ela tinha medo de perder tudo que ela tinha. E a gente olhava e dizia, essa mulher não tinha nada. Mas sabe por que ela entendia dessa maneira? Porque ela estava cheia de amarras. Ela estava cheia de cordas. E o diabo colocava uma cegueira nela, uma venda nos seus olhos, para que ela não pudesse ver aquilo que Jesus queria que ela visse. É o que você viu aqui nessa peça. É o que você viu nessa peça. E muita gente está aí no mundo com vendas nos olhos, mas é uma venda espiritual. Está com algemas espirituais, está com cordas, está com amarras espirituais. Sabe por quê? Porque não passaram pela Páscoa. Amém. Não passaram pela Páscoa. Eu não vou usar aqui muito Bíblia, porque nós não temos muito tempo. Mas a Páscoa, ela começou lá no Velho Testamento, quando o povo hebreu estava no Egito. E Deus levanta alguém chamado Moisés para libertar aquele povo. Mas aquele povo já estava cativo cerca de 400 anos, mais ou menos. O povo tinha se acostumado com a escravidão. Mas quando o povo começou a sofrer, quando o povo começou a ver que estavam em amarras, que estavam presos, naquela situação do Egito, de Faraó, eles começaram a clamar a Deus. E Deus enviou um Salvador na época, que foi Moisés. E o sangue desse cordeiro que vocês vão imolar, vocês vão passar nos umbrais das portas. E esse vai ser o sinal, diga assim, esse vai ser o sinal. Esse vai ser o sinal. Qual que foi o sinal? O sangue. O sangue. De quem? Um cordeiro. De um cordeiro, sem defeito. Esse era o sinal. Sinal para quê? Naquela noite, para se cumprir a última praga, veio um anjo da morte. E esse anjo, ele passava pelas casas. E quando ele via numa casa que os umbrais estavam ali marcados com o sangue do cordeiro sem defeito, ele pulava aquela casa. A palavra Páscoa, a origem dela é Pessah, ou peça, que quer dizer passagem ou pular. Quantos sabiam que Páscoa quer dizer pular ou passagem? O anjo chegava e onde tinha o sangue, ele pulava aquela casa. Ele passava por ela, mas ele não entrava nela. Aleluia. E a casa que ele não entrava, os primogênitos ali, né, permaneciam vivos. Mas se o anjo passasse e aquela casa ou aquele palácio, ou seja o que for, não tivesse o sangue do cordeiro, ali ele não faria uma passagem. Ali ele entraria, ele não pularia, ele entraria naquele local. E automaticamente todo primogênito seria morto. E foi o que aconteceu no Egito. Só ficaram livres dessa morte
todos aqueles que de certa forma receberam o sinal do sangue do Cordeiro sem defeito. E aí houve uma passagem também, além de ser passagem do anjo, o anjo pular a casa, Páscoa também, pela palavra passagem, significa passagem. Da onde? Do Egito para a terra prometida. Do lugar de escravidão para um lugar de liberdade. De um lugar de trevas para um lugar de luz. De um lugar onde que tinha amarras, que tinha cordas, que tinha algemas, para um lugar de liberdade. E quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio para cumprir a Páscoa. Por quê? A Bíblia diz que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual a semelhança daquele Cordeiro do Egito para Jesus? O que você pode me dizer? Quais as semelhanças que ele tinha? O Cordeiro lá do Egito que foi morto para Jesus. Me diga aí uma característica igual de um cordeiro para o outro. Perfeito. Hã? Puro sem defeito. O que mais? Primeiro. Não entendi. Primogênito. Primeiro. Era o primeiro. Macho. Né? Era macho. Jesus também. Jesus não veio em forma feminina. Ele veio como homem. Características do cordeiro. Jesus Cristo foi para uma cruz. Para quê? Jesus foi morto? Igual o cordeiro. O que foi tirado do cordeiro no Egito para marcar as portas? Sangue. O que Jesus derramou na cruz? Sangue. O que o sangue simbolizava lá para os hebreus no Egito? Passagem. Que o anjo da morte não tocaria. O que o sangue de Jesus representa hoje? Passagem. O inimigo não pode te Tocar. mas desde que você esteja com a marca Do sangue. do sangue. Amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Jesus Cristo, querido, é a nossa Páscoa. Amém. Amém. Eu costumo dizer que o Velho Testamento é uma prefiguração do Novo. Ou seja, aquele cordeiro que foi morto lá no Egito pelos hebreus era Jesus Cristo. Simbolizava Jesus Cristo para nós. E Jesus Cristo, assim de como lá no Egito, eles passaram do Egito para a Terra Prometida, da escravidão para a liberdade, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele nos transportou das trevas para o seu reino. Passagem da mesma forma. Ou seja, Jesus Cristo é a nossa Páscoa perfeita. Amém. Ele nos tirou da escravidão do mundo e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Deus nos trouxe para o reino do seu Filho amado, para o reino de Jesus. Jesus. Mas ainda, muitas vezes, querido, a gente fala do povo do Egito e diz: o povinho de cerviz dura. Aquele faraó tinha cerviz dura. Eles não precisavam passar por aquilo. Eles poderiam ter os seus primogênitos vivos. Mas pela dureza do coração, eles não quiseram saber da marca do Cordeiro em suas vidas. Hoje é diferente? Hoje é diferente? Não. Você vê tantas e tantas vidas que não querem saber. Que sabem que se eles não tiverem a marca do sangue de Jesus nas suas vidas,
vida eterna deles vai ser terrível. O que nos assegura a vida eterna é receber o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como o Cordeiro Pascal, que morreu pelo meu e o seu pecado, para que Amém. nós nos tornássemos filhos de Deus e tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos querem. Se você lê na palavra que ele morreu por todos, você diz, então todos serão salvos? Não. Por quê? Ele morreu por todos, mas tem alguns que não querem. Tem uns que não querem entrar no seu reino. Tem uns que não querem entrar no seu reino. Tem uns que vivem como eu dei o primeiro exemplo aqui. Estão com uma venda tão grande do diabo na sua visão, que não conseguem ver que estão enlaçados. Que estão no mundo de pecado. E o sangue de Jesus Cristo é o único que pode nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. É isso que nós comemoramos hoje. A Páscoa do Senhor, não mais como era lá no Egito. Se você olhar todas as características daquele cordeiro era de Jesus, quando eles comiam aquele prato lá no Egito para sair, era a última Páscoa antes de ir em direção à Terra Prometida, uma das coisas que foi falada sobre aquele cordeiro, não quebre nenhum dos seus ossos. Aquele cordeiro não poderia ter os ossos quebrados. Quando Jesus foi para a cruz, havia outras duas pessoas ao seu lado, que também estavam sendo crucificadas. E quando houve aquele estardalhaço que houve na morte de Jesus, os soldados romanos tinham o costume de pegar uma marreta, um porrete, e quebrar a perna de quem estava na cruz. Porque a cruz, na verdade, querido, é uma morte por asfixia. Muitos acham que é uma morte por dor também, mas é principalmente por asfixia. Por quê? Porque eles colocam um pequeno banquinho na parte traseira, os braços abertos, pregados, os pés pregados, e o peso do corpo vai tudo para baixo, mesmo com aquele banquinho para dar uma aliviada. Mas aquele banquinho, na verdade, é para garantir que a pessoa que esteja sendo crucificada, ela tenha mais dor ainda. E o que vai acontecendo? O peso do corpo vai cada vez sendo maior, gravidade da terra, vai jogando aquele que está crucificado para baixo, e ele começa a ser sufocado. Sufocado. Os seus pulmões, tá aí, tem algumas enfermeiras aí, né, podem explicar melhor do que eu isso. O que acontece quando a pessoa está sendo asfixiada? O que começa a encher os pulmões do quê? Água. Água. E a pessoa morre afogada, sufocada. Por isso que também quando furaram o lado de Jesus, saiu sangue e água. Mas aquele cordeiro não podia, do Egito, não podia quebrar nenhum dos ossos dele. E quando foram para quebrar as pernas de Jesus e os outros dois que estavam sufocados, dos dois da cruz foi quebrado as pernas, porque daí soltava o peso do corpo e morria de uma vez. Só que Jesus, eles viram e Jesus estava morto. Disseram, não precisa fazer isso com Jesus, porque aquele cordeiro lá no Egito
ele não poderia ter os ossos quebrados, porque era uma palavra que estava sendo cumprida na vida de Jesus, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque ele era aquele cordeiro que estava lá. Ele era aquele cordeiro que estava lá. Então eu quero dizer para você o seguinte, meu querido e minha querida. Nós comemoramos hoje, na verdade, a nossa retirada das trevas para a luz. Quem nos propicia isso é o sangue do Cordeiro sem mácula. O nosso Cordeiro da Páscoa é Jesus. E Ele morreu pela minha vida, pela tua vida, passou pelas dores de cruz, passou por aquele sufoco, passou pelo abandono do Pai por alguns instantes, para que você nele tivesse vida e a morte tivesse que te pular. Porque como foi falado aqui na peça, Jesus, quando morreu, antes de ressuscitar, ele desceu até o inferno e ele tomou a chave da mão do diabo. Chave do quê? Do inferno. Da morte e do inferno. Querido, o diabo não tem chave nem da casa dele. Amém. Não tem chave nem daquilo que está sendo preparado para ele, que foi preparado para ele. Jesus tomou da mão do diabo as chaves da morte ou do inferno. Ou seja, através do sangue dele, a morte, o anjo da morte, te pula. Nessa noite, eu quero dizer e reafirmar que eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, e aquele sangue do Cordeiro da Páscoa não permitiu que o anjo da morte atacasse a minha vida. E através do sangue do Cordeiro, eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. E por causa disso, eu declaro que tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e que tu és a minha Páscoa, que derramou o seu sangue para que eu tivesse vida e deixasse de ser criatura para me tornar filho de Deus, juntamente contigo. Por isso eu me aposto nessa noite da Páscoa do Senhor, da morte de Jesus Cristo. E quero declarar nessa noite que eu quero servir no resto da minha vida, em nome de Jesus. O corpo de Cristo, que foi partido na cruz do Calvário, para que você tivesse vida nele. E o vinho, o suco de uva, simboliza o seu sangue. Por isso ele é a nossa Páscoa perfeita. Isso aqui, queridos, é o símbolo que ele é o nosso Cordeiro Pascal. E a Bíblia nos manda fazer isso em memória dele. O que é em memória? Esse pão não vai se tornar carne na sua boca. E esse vinho não vai se tornar sangue na sua boca. É em memória. É um ato profético da morte de Jesus Cristo. E quando você participar disso, você está dizendo: ainda vou estar nos ares com o Senhor e vou participar de uma ceia com Ele. Amém, amém. Quantos vão estar nessa ceia? Amém. Pode passar, Paulo. Pegue. Já pode ir abrindo essa parte de cima, tem um pedacinho de pão ali, mas não coma ainda. Vamos esperar todos, a Bíblia diz esperar uns pelos outros, então nós vamos esperar uns pelos outros para participar dessa ceia. Segura o pão na tua mão. Vai orando, já, querido. Quando você receber, só vai orando antes de comer mesmo.
Analise a sua vida. A Bíblia diz para nós analisarmos a nossa vida, né? Não a dos outros, a nossa própria vida, para que possamos participar do corpo e do sangue. Por isso, analise o homem a si mesmo. Se você tem que pedir perdão para algum irmão, faça. Se você tem que pedir perdão para Deus, o faça nessa noite, antes de nós participarmos dessa ceia do Senhor. Amém? Todos já receberam? Todos receberam? Segure o pão. Segure o pão. Diga assim: Senhor Jesus, eu consagro este pão em memória de Ti, reconhecendo que o Teu corpo foi partido por amor a mim naquela cruz. Pode participar agora, querido. Igreja Comunhão Cristã Resgate. Rua Coronel Pretestato Penaforte, Taborda Ribas, 599, Santa Quitéria.